Gabriel Bortoleto é confirmado como piloto da Sauber para 2025. Mas como as coisas aconteceram nos bastidores? Quais informações a gente tem que talvez poucas outras pessoas têm? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, os bastidores para a contratação de Gabriel Bortoleto na Sauber F1 Team. Eu sei que talvez muita gente esteja falando, mas o que esse menino tá falando aí? O que ele vai saber do Bortoleto? Que informação que ele tem? E a grande questão é, a gente já está apurando essa situação já faz meses. Na verdade, desde agosto a gente já aposta sobre essa possibilidade, com as notícias que vinham sendo trazidas ali pela mídia de uma forma geral, mas em setembro a gente já deixou claro que o acordo estava praticamente pronto. Então, realmente, a gente tem moral para falar sobre isso. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então não esquece, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações para curtir o nosso Bortoleto Day. O dia do anúncio do Bortoleto é o melhor dia possível para a gente falar principalmente sobre o piloto brasileiro e sobre todas as coisas que giram em torno dele na Fórmula 1. Então hoje especificamente nós teremos muito mais vídeo para que você possa conhecer um pouco mais do novo brasileiro na categoria. Bortoleto é um dos pilotos mais talentosos no rumo da Fórmula 1 atual, e isso eu já venho falando há tempos aqui no canal. Desde que quando o canal foi criado, ainda nesse ano eu já tinha falado. Olha, o Bortoleto é um cara diferenciado, ele vem para ficar, tem grandes chances de chegar à Fórmula 1 e na verdade muita gente já dava como certa essa situação. É claro que na época não era certa porque já haviam acordos, mas sim porque o talento dele era tão acima da média em todas as categorias que ele corria que todo mundo falava, não tem como ele não chegar na Fórmula 1. Por exemplo, na Fórmula 3 no ano passado eu acompanhei o campeonato inteiro dele. Eu tive essa oportunidade, como algumas outras pessoas ao redor do Brasil. E, gente, é impressionante o que esse garoto faz dentro do carro. E ele conseguiu vencer o campeonato da Fórmula 3 com antecedência. Mas aí, ele chegou na Fórmula 2 ainda como piloto do programa de jovens pilotos da McLaren e pela equipe Trident. E no início do ano, ele teve muita dificuldade de ter bons resultados na Fórmula 2 em si, principalmente por conta de acidentes, que ele teve muita dificuldade em algumas corridas específicas e também por conta de um desempenho que estava um pouquinho abaixo do que ele gostaria no início do ano. A gente consegue se lembrar claramente de Paul Aron, que era o grande rival do brasileiro, e Isack Hadjar, que era outro grande rival também, que foram superados, claro, no meio da temporada da Fórmula 2. E foi aí que a situação começou a dar uma esquentada. Ali no meio da temporada, ele disputando a liderança, sendo um novato na categoria e conseguindo superar os seus principais rivais, mas de uma maneira espetacular. Lá no GP de Monza de Fórmula 1, onde também aconteceu o grande prêmio da Fórmula 2, Gabriel saiu de 22º lugar e conseguiu vencer a prova principal, algo que a gente nunca tinha visto na Fórmula 2. O cara sair da última posição e conseguir vencer a corrida em uma condição de pista seca. Quem sabe, pista molhada é mais fácil ultrapassar, as coisas são niveladas ali por baixo, mas em pista seca, um piloto conseguir fazer isso, muito difícil. Claro que ele contou ali com safety cars, mas isso não é justificativo, o mérito é todinho do Bortoleto. E foi ali que o papo começou a esquentar um pouquinho mais. Alguns informantes que a gente tem aqui no canal e outros também de fora do canal começaram a cravar que o Bortoleto havia fechado com a Sauber. Eu mesmo tinha feito ali alguns estudos e iria fazer um vídeo cravando que ele iria assinar com a Sauber. Entretanto, outros informantes que nós temos falaram assim, olha, ele não fechou com a Sauber, ele não tem um contrato assinado, isso lá em setembro. Ele, na verdade, tem um acordo informal. E o que são esses acordos informais? É basicamente o Mattia Binotto chegar ali no Bortoleto, na assessoria dele e falar, olha, vamos fechar aqui essa situação, vamos colocar o Bortoleto como nossa equipe, mas sem assinar nenhuma papelada. E aí, naquela época, antes de postar o vídeo, eu entendi que provavelmente esse acordo seria mesmo informal ou no máximo um pré-contrato, que não tinha uma validade como um acordo deveria ter, um contrato propriamente dito deveria ter. E foi ali que eu soltei o vídeo contando que provavelmente já estava tudo encaminhado para Bortoleto assinar com a Sauber. Mas aí a gente teve alguns problemas. Primeiro, Bortoleto teve uma dificuldade para fechar com a equipe, principalmente por conta da McLaren, porque ele não queria se desvincular à equipe
inglesa, ao mesmo tempo que ele gostaria de ser emprestado para a Sauber. E acaba que as duas equipes não estavam entrando em um consenso facilmente. A McLaren queria emprestar o Bortoleto por menos tempo, enquanto a Sauber gostaria de ficar com ele por muitos anos. Isso significa só uma coisa: a McLaren tinha a intenção de manter o Bortoleto ali no bolso por um tempinho, com a esperança de algum dos dois pilotos, seja Lando Norris ou Oscar Piastri, sair da equipe e Bortoleto entrar direto no time inglês. Essas negociações continuaram por muito tempo. Nesse meio tempo, aparentemente a Sauber já estava pressionando o Mattia Binotto para anunciar logo o piloto que iria ficar ao lado ali do Nico Hülkenberg. E o Mattia Binotto já disse: em setembro eu vou fazer o anúncio. Aí depois, em outubro eu vou fazer o anúncio. E agora, em novembro, eu vou fazer o anúncio. O anúncio atrasou simplesmente 3 meses por conta de várias negociações. E aí as informações que a gente tem dos bastidores é que simplesmente essas negociações foram muito difíceis, porque Bortoleto era a melhor opção para a Sauber nesse momento. É claro que em alguns momentos ele chegou a dizer: não, a gente vai fechar com Bottas, parece que eles fizeram até algum tipo de pré-contrato, chegaram a fazer acordos informais, só que isso provavelmente era muito mais por um caráter de negociações. A Sauber, com todo o histórico que ela tem na Fórmula 1, já tem essa questão de negociar com um piloto aqui para conseguir melhores negociações com outro piloto. Ela já fez isso inclusive com o próprio Felipe Drugovich em tempos passados. Ela fez um acordo com o piloto brasileiro, um acordo informal, e depois levou esse pré-contrato para o Guanyu para conseguir um pouco mais de dinheiro do piloto chinês, porque na teoria, se ele não desse mais dinheiro, se ele não desse melhores condições, ele não conseguiria a vaga na Fórmula 1. E parece que foi justamente isso que a Sauber fez, principalmente com o Valtteri Bottas, dizendo que ele iria continuar fechado ali por mais um ano e por isso Bortoleto não estaria dentro da equipe. Situação essa que foi cravada por vários jornais. Vamos nos lembrar aqui? Grandepremio.com cravou essa situação, o Bild cravou essa situação e eu fui um dos poucos que continuou falando que acreditava que isso era uma situação provavelmente não deveria ter sido confirmada. A intenção aqui não é descredibilizar ninguém não, tá? É apenas contar uma história, contar como as coisas funcionaram e lembrar vocês de tudo que aconteceu para que a gente tivesse o fechamento do contrato e o anúncio na manhã dessa terça-feira. Mas aí, essas negociações aconteceram entre Valtteri Bottas e a Sauber e entre outros pilotos, como o próprio Colapinto, aparentemente conseguiu também negociar com a Sauber, o próprio Drugovich estava negociando também com a equipe e muitos outros pilotos, inclusive muito se fala sobre até o Kevin Magnussen tá negociando, que ele estava negociando com a Sauber nesse ano. E aí, em uma entrevista lá num evento que aconteceu da Audi em São Paulo, se eu não me engano, o Reginaldo Leme confirmou aquele vídeo que eu fiz em setembro, contando que o Bortoleto já estava praticamente fechado com a Sauber. Segundo o Reginaldo Leme, naquele evento, o pai do Bortoleto tinha falado com ele e contado que o acordo já estava praticamente pronto, só faltava regularizar algumas coisas entre a Sauber e a McLaren, confirmando o que eu havia dito. Mas aí o tempo foi passando, mais possibilidades foram surgindo, inclusive falaram sobre a chance do próprio Mick Schumacher entrar na Sauber por questões políticas ali, de uma certa pressão ali de algumas equipes que tinham o interesse de ver o Schumacher novamente no grid, mas acabou que o Bortoleto continuou tendo um desempenho impressionante na Fórmula 2 em meio a essas negociações entre Sauber e McLaren. Acabou que com o GP do Brasil, provavelmente houve sim mais negociações ali durante o fim de semana e aí começam algumas divergências entre fontes e fontes. Por que eu tô falando isso? Porque nos bastidores da Fórmula 1, a gente tem basicamente duas visões sobre o que aconteceu nesse último fim de semana e sobre o fechamento do contrato com a Sauber. Desde o princípio, a gente sabia que aconteceria algum anúncio por volta dessa semana após o GP do Brasil de Fórmula 1. E aí, algumas pessoas falavam que esse anúncio era sobre alguma coisa não relacionada à Fórmula 1, que se for acontecer, ainda vai rolar aí durante essa semana, e outras pessoas falavam que na segunda-feira, Bortoleto seria anunciado como piloto brasileiro dentro da equipe Sauber. O próprio Grandepremio.com chegou a noticiar isso, e principalmente o Motorsport.com também. E claro, isso sem contar com a mídia estrangeira, como a própria Amos, né? E aí várias dessas mídias, o próprio Motorsport, Grande Prêmio, Automotor,
todo mundo falando que o Bortoleto já havia fechado o contrato durante o fim de semana do GP do Brasil e que ele apenas não havia anunciado para que ele não sofresse uma tempestade midiática dentro do país e sofresse com essa pressão. Enquanto algumas outras fontes, como o próprio canal ali do Grid de Largada, falava que ele não havia fechado contrato. E olha, eu vou dizer, o Grid de Largada eu conheço o Dan Macarenko e ele tem sim boas fontes. Segundo ele, ainda não tinha contrato fechado, mas realmente as negociações estavam muito avançadas. E aí, segundo o Daniel, na segunda-feira dessa semana, ontem mesmo, o Bortoleto estava na Europa negociando o acordo esse que foi fechado, e aí ele conseguiu anunciar nessa terça-feira. Inclusive, falando detalhes do acordo, será um acordo de 3 anos, exatamente, 3 anos de acordo, onde o Gabriel Bortoleto, no primeiro ano, vai pilotar pela equipe Sauber de Fórmula 1, uma situação muito complicada, porque a gente sabe, o carro da Sauber é um dos piores do grid da Fórmula 1, para não falar que é o pior do grid, e ele vai precisar pilotar nesse ano de 2025 nesse carro, que não deve ter novas atualizações, porque eles já estão focando no ano de 2026, e aí, para 26, ele vai andar de Audi e nos motores Audi propriamente ditos. A Audi é uma marca muito reconhecida no automobilismo mundial como um todo, e o Bortoleto com certeza fez uma boa escolha de estar nessa equipe, por mais que existiam dificuldades, problemas, o carro não é dos melhores. Mas vamos lembrar, é melhor ter uma vaga garantida na Fórmula 1 do que esperar por uma vaga que ainda não está garantida, como por exemplo na própria equipe McLaren, que poderia ali ceder alguma vaga em algum momento desse ano ou do próximo ano. E por falar em McLaren, Bortoleto será liberado do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren no final da temporada de 2024 para buscar uma nova oportunidade em sua carreira. Foi isso o que a McLaren escreveu nas suas redes sociais. Mas independente de qualquer coisa, a melhor escolha é estar na Fórmula 1 na primeira oportunidade. E é por isso que esse vídeo é tão importante, para que a gente possa parabenizar o Gabriel por essa conquista e torcer muito por ele. Vamos comemorar, chegou em 15º, 12º, chegou em 18º, a gente vai estar comemorando, torcendo pelo Gabriel e sem gerar aquela pressão que a gente muitas vezes faz, né? Ah, o brasileiro tá lá há 5, 6 anos e nunca venceu uma corrida. A gente sabe, a situação é complicada, Fórmula 1 não é simples e só de estar na categoria já é algo incrível. Mas como eu já falei nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações e comentar o que você achou da chegada de um brasileiro à maior categoria do automobilismo mundial.